E aí, colega físico, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui para falar de um tema um pouco chatinho, porque ninguém gosta de falar de problemas, né? Todo mundo só gosta de falar de coisas boas, do resultado. E quando a gente fala de terapias injetáveis, né, em ozonoterapia, terapias injetáveis, é preciso abordar algumas coisas que são importantes, né, que é essa questão dos incidentes. Os acidentes podem acontecer. Um dos acidentes mais comuns que acontece na prática clínica, principalmente se o colega não estiver bem treinado, são os riscos de desmaio, né? Ou as famosas síndromes, ou as famosas síncopes vasovagais, ou estresse ortostático, o paciente fica muito tempo deitado. Então vamos lá, por que acontece isso? Um terço de todas as causas de desmaio, os estudos falam que está relacionado a duas causas, ou a hiperestimulação vagal, né, a síndrome vasovagal, ou estímulo vasovagal, ou então o estresse ortostático. E nossos pacientes, como a gente trabalha muito com seringas, né, agulhas, e a agulha por si só culturalmente ela já assusta o paciente, então isso pode gerar muito medo. Então uma das coisas que a gente fala nos nossos cursos é evite tratar o paciente em pânico, aquele paciente que está ali, só dele ver a agulha ele fica assim, espera um pouquinho doutor, ainda não, só mais um pouquinho, espera, ai meu Deus, ainda não, ou seja, aquele paciente que fica relutando a aplicação e nem querer estar ali, está ali porque o marido levou, ou a esposa levou, ou o pai levou, esse paciente ele tem um risco iminente de fazer um estímulo vasovagal e também de ter problemas aí de desmaio. E a gente tem que saber disso. Outras coisas são drogas vasodilatadoras, né? Pacientes com disfunção endotelial, pacientes que passou por aquele momento estresse, acabou de, naquela semana, ou perdeu alguém da família, ou teve um embate muito grande, uma briga muito grande, o paciente ele pode ter ali questões emocionais fazendo a hiperestimulação vagal. Né? Todo mundo lembra lá do estímulo, nosso sistema nervoso, nós temos a questão simpática e parasimpática. Né? Assim, o simpático está sempre estimulando, né? fazendo ativações. E o parasimpático está sempre, aquela que o paciente está na hora de dormir, vai desligando as coisas, desacelerando as coisas. Então, quando a gente tem um desequilíbrio, né, dessas funções autonômicas, sistema nervoso autônomo, e esse desequilíbrio pode trazer esse tipo de problema, né? A hiperestimulação do nervo vago pode acontecer isso. E por quê? Nós já falamos que esse medo, esse pânico, o paciente já chega ali muito resistente. Outras condições de estresse, ele já chegou no seu consultório, sentiu muito calor, ou ele está ali com muito medo do procedimento, está muito nervoso, muito tenso. Eu, particularmente, eu não faço procedimentos. O paciente que é extremamente estressado, extremamente medroso, né, e fraco, sem se alimentar. Então a gente tem que estar atento para prevenir essas questões, é isso. Ver se o paciente está equilibrado, ele está tranquilo, ele chegou ali consciente e bem, ele está aberto ao tratamento, tá bom? E mais caso, mesmo você tomando esses cuidados todos e o paciente durante a aplicação, né, ou até antes da aplicação, ele começa, ou entre uma aplicação e outra, ele começa a reclamar disso, que a gente chama de sinais pré-síncope ou sinais pré-desmaio, que é palidez, sudorese, tontura, né, e mudanças visuais. Ele fala que está um pouco turvo, e principalmente fraqueza e alguns tremores. Isso já são sinais pré-desmaios ou pré-síncopes. Você pode intervir imediatamente e evitar um desmaio. Nós conseguimos intervir nesse momento, identificando esses sinais pré-síncopes para que esse desconforto não vire um desmaio propriamente dito. Um desmaio dentro do consultório, dentro da clínica, é algo que a gente não quer, tá bom? Porque o desmaio é um mecanismo de defesa, o corpo quer te apagar para você deitar, ficar em posição deitado, para que o fluxo sanguíneo volte ao cérebro, chegue mais oxigênio, né? Essa perda temporária de oxigênio faz com que você tenha essa síncope, né? Por um problema ali de vasoconstricção e vasodilatação periférica e central. Então isso tudo acontece por esses estímulos, tá bom? Então nessa queda pode ter surpresas muito ruins, dependendo do que você cai, pontas, né? O paciente pode cair numa maca. Então, assim, pessoal, muito cuidado, tá? Eu costumo falar que quem tem rotina mesmo nas aplicações tem medo, já sabe que isso acontece. Isso não é uma balela, não é um... Porque todo mundo só fala de coisa boa, mas na hora de falar dessas coisas
essas coisas ruins todo mundo evita, né? E as pessoas evitam porque não tem prática. Muita gente fazendo terapia injetável, fazendo ozônio, começou ontem. Ainda não deu tempo de os problemas ainda chegarem. Então fique muito atento, porque quando acontecer, e se você tiver uma carreira muito longa, isso vai ou já aconteceu ou vai acontecer e é extremamente desagradável, mas pode ser minimizado com esses cuidados. Fique bastante atento aos sintomas pré-síncope. Vamos repetir? Palidez, o indivíduo parece que falta o sangue no rosto, né? Sumiu o sangue do rosto, suor, fica aquele suor frio, ele começa a perceber que alguma coisa está acontecendo, tonteira, ele fica tonto, os olhos podem dar aquelas variações, né? Mudanças visuais, alguns escotomas cintilantes, ou começa a ficar tudo meio escuro, e sensação de fraqueza, tá bom? Então, imediatamente percebeu isso, né? Alguns tremores também podem acontecer, deita o paciente, tranquilize o paciente, deixa ele entender que aquilo ali é normal, pode acontecer em alguns pacientes, e isso, se ele perceber que você está tranquilo, que você ajuda ele a passar, isso vai passar tranquilamente, é uma situação transitória, tá bom? Agora, se você faz tudo isso, esses sintomas não passam, esse paciente pode, logicamente, ele pode ter um desmaio por outros problemas mais sérios, que não tem nada a ver com relação à aplicação que você está fazendo, você deu um azar desse paciente desmaiar no seu consultório, tá bom? Por isso que eu sempre falo, não tratamos pacientes descompensados, não tratamos pacientes que não estão ali abertos ao tratamento, que estão extremamente temerosos, o paciente que não confia ali na prática, ele está ali porque alguém forçou ele, não faça, tá bom? E isso pode, se você não tiver sangue frio e controle e saber manusear isso, você pode equivocadamente pôr um paciente no carro e correr com ele para o ambulatório, correr com ele para um pronto-socorro e isso manchar a sua carreira e induzirem as pessoas a acharem que você errou, tá bom? E é uma questão transitória. Nós que somos acupunturistas, nós lidamos com isso. Que você que está vendo em acupunturista, a gente lida com isso, isso acontece com alguma, né? A acupuntura ela mexe muito ali a nível de sistema simpático, parasimpático, ali essas questões das catecolaminas, e isso acontece com bastante frequência. Então o bom acupunturista ele está muito bem preparado para lidar com isso, mas se você ainda não tem esse costume, fique atento, tranquilize o seu cliente, deixe bem claro, deite, afira a pressão arterial, a partir do momento que você deitar esse paciente, a pressão vai normalizar, você mostra para ele que a pressão está normal, coloque um oxímetro no dedo, mostre para ele que o paciente está saturando bem, se ele estiver saturando bem, e vai tranquilizando ele e está tudo certo. Existem manobras de contrapressão, né? Que uma delas é você começa a sentir esses sintomas pré-síncope, primeiro tranquilizar, e também existem manobras que eu particularmente não faço muito, porque só deitar o paciente e tranquilizar já some. Mas a literatura cita algumas manobras de fazer força, né? Fazer esse movimento, faz força com a mão, umas manobras contra pressão, que relatados por alguns autores, como uma medida de emergência. Eu particularmente só deitando o paciente, tranquilizando, monitorando, já é suficiente, tá bom? Identifique isso, né? O paciente se alimentou, ele está tranquilo, está equilibrado, tá bom? E outra coisa, o paciente ficou muito tempo deitado na maca por alguma posição, né? Principalmente se ele ficou lá fazendo a eletroacupuntura ou eletrodry needling, se você, né? Ou fazendo um outro tratamento, por exemplo, como a hipertermia por infravermelho longo, sauna, né? Esse paciente ele pode ter um desarranjo ali na vasodilatação, vasoconstricção, junto de alguns remédios. Tome muito cuidado com relação aos pacientes que usam Viagra e semelhantes, né? E seus semelhantes são vasodilatadores periféricos. Esses pacientes eles podem ter potencialização disso diante do estímulo da acupuntura, diante do estímulo do ozônio, diante do estímulo de qualquer outra técnica de agulhamento de injetáveis, tá bom? Então é isso aí, o recado que eu queria dar é cuidado, né? Se fosse resumir tudo que nós falamos cuidado do paciente que você está tratando, se ele está compensado, se ele está bem alimentado, se ele está bem orientado ali na hora de fazer o tratamento, se não teve nenhum evento que o descompensou naquela hora, ele está vindo de algum lugar onde ele teve uma discussão muito grande com alguém, ele está com cortisol muito alto, isso pode induzir.
né? E evite ficar mostrando, né, a agulha. Se ele ficar assim, doutor, deixa eu ver a agulha, é isso tudo, é esse monte, porque com muita frequência a gente usa agulhas de 50, 60 ml, porque às vezes a gente vai tratar várias articulações, um ombro, 2 joelhos, coluna. Não é muito raro um paciente chegar para a gente todo bombardeado, e para a gente não ficar usando dezenas de agulhas pequenas, né, a gente usa 1 ou 2 agulhas de 50, 60 ml. Então o paciente, só dele ver isso aqui, quando ele vê isso aqui, ele começa, libera muito cortisol, fica muito estressado, e isso pode ser um estímulo para ele ter uma descompensação vasovagal, ou uma síncope vasovagal, ou então o paciente que está muito, se o ambiente da sala estiver muito quente, se ele estiver sentindo muito calor, né, ele pode ter também um estímulo vagal por esse estresse ambiental, né, ou também ficar muito tempo deitado, como eu já disse. Então, se vocês tomarem esse cuidado todo, vai dar tudo certo, sem problema algum. E é isso aí. Por isso que eu sempre falo, monitore o paciente antes, afere a pressão arterial, a saturação, ausculta o paciente, principalmente em momentos de pandemia. Hoje eu tenho um hábito de mostrar para o paciente, olha, eu escuto o paciente, principalmente se for um paciente pós-Covid, vejo se toda a região do pulmão está perfundindo bem, se o ar está circulando bem, se ele está ventilando bem até na base do pulmão, mostra isso para ele fica muito satisfeito de ser avaliado clinicamente. Nós temos formações clínicas para fazer isso e às vezes não faz por preguiça, tá bom? Então é o momento da avaliação ou da reavaliação, é um momento muito importante da gente fazer essa conexão, ganhar o respeito do paciente, conectar melhor com o paciente, ver e detectar possíveis descompensações momentâneas ali, tá bom? Outra coisa que eu acho que eu esqueci é a questão da mulher grávida. Esses cuidados em mulher grávida, isso tem que ser multiplicado por 100, tá bom? Quando eu faço acupuntura em mulheres grávidas, eu uso pouca agulha, converso com a paciente, demoro minutos para liberar essa paciente, deixo ela sentada um tempo, levo ela na recepção, costumo dar mesmo ela sem sintoma nenhum, eu deixo ela lá, porque já aconteceu da mulher levantar da maca, tá tudo bem, sentar na recepção, tá tudo bem, a hora que ela vai levantar, ela sente uma tonteira. Então, cuidado com a mulher grávida, se eu pudesse, eu pedia à secretária para ir até no carro dela. Enquanto ela não estiver sentada no carro ou na casa dela, a gente não ficaria tranquilo. Principalmente se essas mulheres já são hipotensas de natureza, certo? Aí o estresse ortostático aí, o paciente fica mais vulnerável a esse estresse ortostático, de ficar muito tempo numa posição, tá bom? Então é isso aí, um abraço para todo mundo, é só uma dica. Procure muita orientação de profissionais para esses casos, profissionais que têm anos de experiência, entende? Colegas que têm muito chão, né? Talvez o que me dá mais segurança de falar isso para vocês aí, dos meus 20 anos de formado como acupunturista, dos meus mais de 12 anos fazendo o ozônio, a gente tem vivência nisso. Então, eu estou falando com você que não é por achismo, é por vivência. E já tive intercorrências com relação a isso, mesmo tomando cuidado, já tive incidentes aqui que foram extremamente desagradáveis. Nesses vários anos de curso, depoimentos de colegas, né, um colega super experiente, mais de 40 anos de formado, falou para mim que foi fazer um procedimento, o paciente caiu, porque estava fazendo um procedimento no paciente sentado. Nunca faça um procedimento no paciente sentado, nem muito menos com aquelas cadeiras de shiatsu. Faça procedimentos com o paciente deitado. Se por algum motivo você precisar de fazer procedimento no paciente sentado, peça auxílio da secretária, que ela fica o tempo todo olhando para o paciente, para saber se é o menor sinal pré-síncope, você pare imediatamente com o procedimento e deite o paciente e tranquilize ele. Então isso é tudo de extrema importância, tá bom? Parece blá blá blá, mas eu estou querendo falar para vocês para evitar intercorrência. Um abraço para vocês e outra coisa, dê clique aí no joinha para você estimular a gente a engajar esses vídeos e motivar a gente a fazer vídeos novos, tá bom? E se inscreva aí no canal.